Bem-vindos! Hoje a gente tem um tema bem legal. O tema de hoje foi sugerido por uma colega minha, uma amiga minha, e ela é colega do tarô, tá? Então, o tema que ela me sugeriu, dentre muitos, porque não foi só um, mas esse em específico que tem um motivo que eu vou trabalhar hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Deus. Então, vamos lá! Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu preciso que vocês façam aqueles dois favorzinhos pra mim, tá? O primeiro favorzinho é deixa o like no meu vídeo, me ajuda muito como criador de conteúdo. O segundo favorzinho é se inscreve no meu canal. Inscrito no meu canal, você vai ter tanto acesso aos próximos vídeos, vai ser notificado, quanto me ajuda também aqui como criador de conteúdo. Então, se você gostou do vídeo, se você tem interesse em ver mais, por favor, se inscreve no meu canal e deixa o seu like, que me ajuda bastante. Dito isso, vamos para o conteúdo. O conteúdo hoje ele tem uma história, um background. Então, a minha amiga, ela me procurou e ela falou: "Nossa, o seu vídeo é legal, tal. Fala pra mim sobre Deus, deuses, se existem, se não existem, como são divididos, o que acontece ali, e por um motivo especial". E ela me contou que ela tinha interesse em se conectar com a deusa. Então, para quem está um pouco fora desse mundo, tanto na magia quanto em algumas culturas, você tem a divisão de Deus, como o polo masculino e o polo feminino. Então, tem a deusa e o deus. Na magia, na bruxaria, isso é bem mais é, destacado do que em culturas mais católicas ou evangélicas. E até no espiritismo a gente não trabalha muito com deuses, a gente tem em linhas espíritas, né? A gente tem mais Deus como uma figura única e aí se divide em orixás, em trindade, essas situações aí que são apresentadas para nós. Mas então aqui a gente está naquele contexto mais magístico, tá? Aquele contexto de deusa e deus, o polo masculino, o criador e eu acho que era assim, tá? O masculino que é o semeador e o feminino que é o criador. Então tem tanto a força quanto o acolhimento, tem o movimento e a calma, tem a restrição e a expansão. Então esses polos, o yin e o yang, são o deus e a deusa nas suas diversas formas de polaridade. Então a gente estaria falando de polaridade. Então a primeira pergunta que eu fiz é: e aí, Deus existe? Como é que é Deus? O que que é Deus? E o tarô responde para nós com duas cartinhas. A primeira cartinha é o 2 de ouros e a segunda cartinha é o 5 de paus. Nesse contexto aqui, e olha, esse jogo é muito legal, muito interessante, mas ele deu uma forçadinha aqui, porque é um tema muito complexo. E então eu vou tentar explicar da melhor forma que eu puder, tá? Se não for muito claro, deixa nos comentários que eu tento explicar de outra forma. Mas quando a gente fala do 5 de paus, a gente está falando de coisas que estão separadas, coisas que estão em conflito, coisas que estão em atrito muitas vezes. E o 2 de ouro fala justamente da união e do equilíbrio dessas coisas que são divergentes. Então, aqui a gente teria uma leitura que pode ser: Deus é a união de todas as coisas que estão separadas. É basicamente isso. E faz muito sentido, é bem dentro do conhecimento que eu tenho, dentro do conceito que eu tenho de Deus, que Deus seria todas as coisas. Deus é tudo, só que as coisas em si, as coisas que são formadas, que são criadas, elas estão naturalmente em conflitos ou separadas. Então, quando você une tudo, você tem a figura que nós chamaríamos de Deus. Então, ele tanto é as coisas e o equilíbrio delas e a união delas. Então, é bem forte e é bem potente essa leitura, esse jogo. E eu vou ser sincero aqui, isso força um pouquinho a nossa energia, o nosso entendimento quando vai ler esse jogo. E assim, é bem forte, é bem legal, é bem
É difícil de explicar, mas o melhor que eu consigo talvez trazer para vocês é isso. Deus é tudo e todas as coisas que estão em conflito, todas as coisas que estão separadas, quando a gente tem a união e o equilíbrio delas, a gente tem a figura do que a gente chamaria de Deus ou divindade. Aí eu continuei a pergunta, né? É porque a intenção dela era se conectar com o polo feminino, a deusa. E aí eu perguntei pro tarô: existe deusa, Deus, existe essa divisão? E aí o tarô responde para nós com a carta do carro e a carta do 9 de copas. Aqui ele tá falando para nós algo como um não, mas também é uma carta como é a gosto do freguês. Então, quando a gente fala do carro, a gente fala assim, olha, a gente tem essa possibilidade porque as coisas elas estão sobre o seu controle, sobre a sua vontade. E o 9 de copas ele traz muito isso. Então você pode sim ter essa divisão, mas isso não existe. É algo que você pode fazer. Então, é como se a figura de Deus ela não se dividisse dessa forma, ou não quisesse, ou não tivesse o interesse em ter essa divisão. Eu me divido logo em seguida em dois polos, masculino e feminino, que é a Deus e o Deus. Então, isso não é uma existência da pertencência de Deus, propriamente dito, assim, eu quero que seja assim, mas ele também não restringe, ele permite que seja assim. Então, pode, se você quiser. Ao mesmo tempo, quando a gente vai conceituar Deus e deusa, eles não são uma existência que é criada, que é originada do próprio criador. Então, você como sendo criador, você pode sim pegar aquela parte masculina e você pode pegar aquela parte feminina e trabalhar com elas do jeito que você quiser, moldar elas, controlar elas, dividir elas, conforme você quiser. Mas ao mesmo tempo, isso não é uma coisa própria do Deus. Então, da nossa definição de Deus. Então é um pouco abstrato explicar isso, mas sim, a gente pode se conectar, mas não é uma coisa que vem como uma existência pré-definida. É como se fosse uma coisa que você pode fazer se você quiser, mas não é uma existência formada dessa forma. E se a gente for levar isso para um comparativo, é como dizer que a Trindade não é uma formação própria do que seria Deus, e sim um conceito que as pessoas criam. E aqui a gente tem o mesmo tipo de separação. A Trindade, assim como Deus é deusa, ou sei lá, os orixás. Então a gente tem criações dessa estrutura do Criador que a gente pode fazer da forma que a gente quiser. Mas não que ele seja isso somente, ou que ele tenha essa definição própria. É meio que algo que a gente constrói conforme o nosso gosto. Então é um pouco complexo esse jogo, que nem eu disse no começo, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Aí eu pensei assim, pô, beleza, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me conectar com a parte feminina, eu posso me conectar com a parte masculina, eu posso me conectar com um orixá específico, eu posso me conectar com a Trindade ali, o Espírito Santo ou Jesus. Mas então, como é que é essa busca por Deus? Eu posso buscar Deus? E aí o tarô me responde assim. Ele responde com o 9 de espadas e o 6 de copas. Ele vai estar falando para nós que essa busca, ela gera uma angústia, ela gera uma ansiedade, ela gera uma preocupação, um conflito, uma coisa que não é muito positiva. Então é como se a gente tivesse a intenção de se conectar com aquilo. Então vamos fazer um exercício prático. Eu tiro no tarô, eu quero me conectar com Deus. Provavelmente a gente não teria conceitos ou palavras ou formas de entender isso de uma forma fácil com essa busca de conectar-se, ou essa busca de entender, ou essa busca de conhecer. Se a gente fizer isso de uma forma direta, isso vai nos deixar ansioso, vai nos deixar preocupados, vai nos deixar angustiados por buscar algo que nos traga algum conforto, alguma nostalgia, alguma clareza, algum entendimento. E não é positivo. Ele está dizendo assim, dá para fazer, mas essa busca ela gera angústia e ansiedade.
Então, se a gente jogar para o nosso histórico, sei lá, o passado, todas as pessoas que buscam isso dessa forma, assim, ah, eu quero me conectar diretamente com Deus, eles não conseguem, eles ficam ansiosos, eles ficam deprimidos, eles ficam preocupados, eles chegam a resultados e depois, sabe? Então, todo mundo que tenta buscar a Deus dessa forma, diretamente, ele fica nessa angústia. E eu fiquei tipo assim, cara, eu não esperava essa resposta, porque se você for olhar mesmo o contexto da raça humana, a vida humana, a gente sempre teve essa busca e essa procura por Deus diretamente, de encontrar a figura, um ser, Deus, causa ansiedade, causa angústia mesmo. Então eu perguntei pro tarô qual é a melhor forma de se fazer isso, e ele respondeu com uma carta só. E essa carta, de novo, a gente tem uma situação que é um pouco complexo de explicar, mas é fácil. Então, ela traz a carta do julgamento. A carta do julgamento literalmente fala para a gente avaliar as coisas. Então, a gente pode criticar as coisas ou a gente pode avaliar as coisas com amor. Mas é justamente você pegar uma coisa, tudo, e avaliar ela, perceber ela, entender ela, definir se ela é boa, se ela é ruim, se ela te traz felicidade, se ela te traz angústia, e conhecer as coisas, avaliando elas, e não só as coisas, objetos, mas as situações, você mesmo. Então, aqui tem um exercício de meditação também, que é o se avaliar, se conhecer, se julgar. E de novo aqui é um pouco mais complexo, não é aquela crítica, não é julgar crítico, é um julgar que pode ser com amor, pode ser com afeto, pode ser uma observância para definir, para entender, para conhecer. Ele não está falando só de tentar entender ou de tentar conhecer, mas sim de avaliar. Então você avalia as coisas, você entende, você observa, você avalia, você define se você quer, se você não quer, você define se é bom, se é ruim, você define se está próximo, se está longe, esse julgar. E, de novo, julgar não leve para um pejorativo, você pode avaliar as coisas. O julgar e avaliar são, para mim, na minha cabeça, que estão trabalhando como sinônimos, mas ele pode ter amor e ele pode ter afeto, ele não precisa ser crítico. E é bem profundo, porque você conhece a Deus avaliando você, avaliando a sua vida, avaliando as coisas ao seu redor. Você vai conhecendo pelo amor, pela dor, pela crítica, pela simples observância. Então ele está falando para a gente conhecer a Deus prestando atenção e avaliando as coisas que estão tanto em nós, conosco, ao nosso redor. Ele não define o quê, por isso que essa carta vem sozinha. Ele literalmente fala para a gente fazer isso com tudo. E quando a gente consegue fazer isso com tudo, a gente vai conhecendo ao pouquinho a Deus. E olha que legal que essa carta é, porque ela casa justamente com a definição desse Deus que a gente está trabalhando, que são todas as coisas. Então ele está falando para a gente literalmente observar e avaliar e conhecer e criticar e amar e fazer isso com todas as coisas, com tudo, em todos os momentos. Então o julgamento aqui, ele literalmente fala para a gente parar e prestar atenção numa coisa e avaliar ela. Ele basicamente não está definindo uma coisa, ele está falando tudo. Então, presta atenção em tudo, avalia tudo, percebe tudo, entende tudo, define tudo, e aí você vai ter um entendimento do que é Deus. E isso é um exercício contínuo. Quanto mais você consegue fazer isso, mais você conhece a Deus. E também vai da sua vontade. Você pode ficar disperso, pouco atento e não julgar, não avaliar, não conhecer, não criticar nada. Então você não está buscando a Deus. Mas se você inverte e começa a prestar atenção em tudo, você está buscando a Deus muito ferrenhamente, mas você pode fazer isso só com algumas coisas, com as coisas que te agradam primeiro, depois com as coisas que são anexas a isso, as coisas que atrapalham a isso. Vai no seu tempo. O conhecer depende de você, do seu julgar, da sua forma de ver as coisas e avaliar as coisas, beleza? Então, por hora o jogo é esse. Se vocês quiserem algum tema, alguma coisa específica, deixa nos comentários, eu vou ler os comentários se houver.
E a gente vai trabalhando outros temas conforme vier, assim, se for pertinente para nós, para a plataforma, para o nosso estudo. Eu espero muito que esse jogo tenha agregado para você, tenha te trazido paz, felicidade, o que você busca. Então, gratidão. Por fim, se vocês quiserem um jogo de tarô comigo, entra aqui na descrição do vídeo, tem as minhas mídias sociais lá. Me segue nas minhas mídias sociais, mas você pode encontrar meu número de WhatsApp lá, você pode me mandar uma mensagem por lá. A gente conversa e marca esse jogo online, geralmente. E é isso. É isso. Fico por aqui, tá? Tchau, tchau. Amo vocês.